Pode parecer zoeira, mas tá parecendo que as ideias econômicas do Ciro são tipo meio fezes mesmo, sabe por quê? Quanto mais mexe, mais fede. Rafael Cruz. Fala pessoal, beleza? Seguinte, o Ciro Gomes, tá sendo vendido como o cara que entende de economia, o cara que pode zoar o Bolsonaro porque não entende de economia. E se você já ficar pensando que eu sou um bolsominion, tira o cavalo da chuva, porque eu não tenho nada a ver com isso. Inclusive eu fiz várias críticas, no meu último vídeo já criticando o Bolsonaro, então não tem nada a ver com isso. Mas o Ciro é vendido assim como um cara que entende de economia. Eu via muito no início assim, das sabatinas, das ideias dele, ele não dando muitos detalhes dos projetos dele, dos planos dele para economia. Aí ele participou, se eu não me engano, da sabatina do UOL, e na sabatina do UOL ele deu mais detalhes do plano dele. Eu comecei a achar interessante, porque a maioria das pessoas não fala nada praticamente. Fala assim, não, a gente tem que resolver o problema econômico, tem que diminuir o Estado, não sei o que, mas não fala qual área, não fala quantidade de dinheiro. E o Ciro começou falando isso, assim, ele falou sobre valores, reserva de dólares que o Brasil tem, que poderia pagar. Eu comecei a achar interessante. Então eu fui mexer mais nas ideias dele. E aí, qual foi o resultado? Ele participou de uma sabatina na Rede TV agora, que é a Mariana Godoy, com o Ciro Gomes, trocando ideia lá e tal. E aí ele foi falando planos lá, ele falou várias coisas que eu não vou falar aqui, porque eu vou abordar especificamente uns pontos que são de economia, porque tem outras coisas que ele falou que eu poderia criticar também, mas eu acho que não vai ser tão relevante assim. A Mariana Godoy lembrou que ele falou lá que, nossa, não, a gente tem que te perguntar como você iria pagar a dívida, e você falou assim, pagando, e eu quero saber como você vai pagar a dívida. Aí a Mariana ele foi e falou assim, calma, o importante não é o valor de uma dívida, mas sim o perfil dessa dívida. Então, guarda isso, ele falou que o importante não é o valor da dívida, o importante é o perfil da dívida. Depois, mais pra frente, nessa mesma explicação, ele vai e fala assim, que a dívida brasileira, o valor dela ainda não é um problema. Eu fiquei pensando, peraí, como assim? Se o importante não é o valor de uma dívida, como que a dívida brasileira ainda não é um problema, o valor dela? Se o valor da dívida não é o problema, nunca vai ser o problema. E como que ainda não é um problema o valor da dívida brasileira? Não tem sentido isso, né? E mais pra frente ainda, eles estão falando da PEC 95, que a Mariana falou pra ele, e aí, o teto de gastos, não sei o quê. Aí ele fala assim, que ele é contra o teto de gastos. Aí ela fala com ele, mas você não acha que é importante criar uma lei para controlar os gastos estatais, para não gastar mais do que ganha? Ele fala assim, é importante. Peraí, então o valor da dívida não é importante, o valor da dívida está quase virando um problema, ou o valor da dívida tem que ter uma lei para controlar a dívida? Olha só, ele não soube especificar direito isso aí, ele ficou confuso demais. Outra coisa, continuando na dívida, e que ele falou que ficou muito cabuloso, olha só. Ele falou que a dívida não precisa ser paga total, porque na essência a dívida é a poupança de longo prazo da sociedade. Eu fiquei pensando, Peraí, então você está querendo dizer que sempre vai ter uma dívida? E eu achei até interessante o que ele falou, então nesse ponto aqui eu realmente deixo aberto, porque eu procurei países que têm dívida, não têm dívida, e realmente eu não achei. Peraí, vamos pensar bem isso. A dívida que o país vai ter é a poupança das pessoas. Será que não teria como essas pessoas pouparem em outro lugar, pouparem no banco privado, pouparem em outro lugar, sem ter necessariamente que o país tenha uma dívida? E outra coisa ainda, será que não seria melhor, em vez de simplesmente jogar esse dinheiro para o Estado aí, esse dinheiro ser usado como crédito no mercado para as pessoas? Ah não, o Estado pega e libera para as pessoas pegarem, porque as pessoas não podem conversar uma com a outra direto, ou então pelo menos no banco, sem tantos atravessadores, sabe? Eu acho estranho isso. Tem que ter uma dívida, porque é a poupança futura das pessoas. Se tiver mais detalhes sobre isso, comenta até aqui, porque eu pesquisei um pouco e realmente não encontrei muita coisa não. Aí nessa parte ele vai e compara a dívida que o país tem, que os juros são altos, com uma família que está pegando empréstimo com agiotas, e aí que vai dar um problema e que pode falir a família. Eu sempre vejo as pessoas, quando alguém faz comparação de Estado, de gasto de Estado, com gastos familiares, que não dá para gastar mais do que tem, as pessoas falam, não pode comparar o Estado com a família, não pode comparar o Estado, porque são gastos diferentes.
Igor, e aí agora, Ciro Opinião? O Ciro fez essa comparação. Você vai lá xingar ele, vai lá discordar dele, vai brigar com ele? Porque ele fez essa comparação. E outro ponto ainda, ele falou que a dívida, o que você prefere? Deixar uma dívida para o seu filho ou uma poupança para o seu filho? De novo, ele está mostrando um aspecto negativo de dívida. Sabe, não é legal ter dívida, não é legal ter dívida. Tudo bem, pode ser aceitável, pode funcionar num país, mas não é legal ter dívida. É melhor deixar, como ele próprio fala, dos 360 bi que tem de reserva de dólar aí no Brasil, melhor deixar reserva, poupança e não dívida, sabe? Não. Aí tem dois pontos que o Ciro dá que são meio certos, que eu discordo um pouco deles, que são certos, que pode funcionar, mas não é certo. Primeiro que ele fala que a gente pode pagar 10% do valor da dívida e aí renegociar as condições. Isso é possível, mas não é certo. Sabe, não é certo. E ele fala isso como se fosse, resolvemos o problema. E não é assim. Outra coisa, ele quer desonerar a produção, onerar o lucro. E meio que a gente, como se isso fosse uma das soluções para poder resolver o superávit aí. O déficit, na verdade. Eu fico pensando o seguinte, a gente tem que ver que desonerar um e onerar outro pode dar conta zero, sabe? Pode não alterar em nada a arrecadação. Tudo bem que se você desonerar a produção, você poderia até ter mais produção e aí arrecadar mais. Mas também se você tiver mais produção, o valor dos produtos pode cair. Então assim, é uma possibilidade, mas não é certo. E o último ponto que eu vi falando que eu acho que pode dar muito ruim é a parte de aposentadoria. Porque ele está querendo passar para a capitalização os novos, as pessoas que entrarem novas, vão pagar, em vez de pagar para os que estão aposentados agora. Elas vão parar de pagar para os aposentados, que estão aposentados, e vão fazer uma capitalização para quando eles aposentarem usar esse próprio dinheiro. E vai também passar o valor desses que já estão aposentados para o Tesouro. Sabe, ele vai dividir isso aí para poder ficar mais visível, mais perceptível. Aí eu fiquei pensando, primeira coisa, olha só, se você pega as novas pessoas que estão trabalhando e coloca elas com capitalização, o dinheiro dela vai para a capitalização dela, da aposentadoria dela, não vai ter recurso para esse caso aí das pessoas que já estão aposentadas. Segundo, se você joga o valor que é para pagar essas pessoas, que ele próprio falou que é 29% do PIB, aliás, 29% dos gastos do governo, ele vai jogar esses 29% para o Tesouro. Como que ele está querendo, sem nenhuma entrada aqui de pagamento de INSS dos trabalhadores, como que ele está querendo, em 24 meses, acabar com o déficit? Principalmente porque a medida dele que ele quer atacar, principalmente, é juros que o governo paga. Juros que o governo paga. E no déficit e superávit primário, que é o que ele fala, não entra juros pagos pelo governo. Então como que ele vai acabar com o déficit em 24 meses? Jogando o valor das aposentadorias atuais para dentro do Tesouro, não recebendo a entrada do INSS das pessoas que estão trabalhando, que vai virar capitalização, e ainda colocando esses 29% para o Tesouro. Sabe? Eu achei totalmente sem sentido isso, sabe? Eu não vou deixar uma descrição, mas pesquisei Mariana Godoy, Sabatina, Ciro Gomes. Você vai achar, você vai poder pesquisar, vai ver. E deixe sua opinião também, que eu achei assim, meio que inviável. Muita coisa que o Ciro fala, e como ele é o mestre da economia, o cara que entende, que zoa bolsominions, não tá colando não. Beleza? Valeu pessoal, obrigado, um abraço, até a próxima.